Não vale a pena investir nos fundos imobiliários. É isso que fala o Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Nesse vídeo aqui a gente vai entender os motivos pelos quais ele fala que não vale a pena investir nos fundos imobiliários. Eu vou dar minha opinião sobre cada um desses motivos e a gente vai avaliar junto aqui se isso de fato se encaixa para você e para mim. Então, sem enrolação, já se inscreve no canal e ativa o sininho para poder receber notificação quando sair vídeo novo aqui no canal. E toda semana tá saindo vídeo novo. Então, seja muito bem-vindo ao canal Rael Invest. Eu vou começar aqui já falando sobre o primeiro ponto que o Luiz Barsi levanta para poder afirmar que não vale a pena investir nos fundos imobiliários, que é a falta de liquidez quando a gente compara um fundo imobiliário com uma ação. E nesse ponto ele tem total razão. Os fundos imobiliários eles possuem uma liquidez muito menor do que as ações. E eu vou abrir aqui o site da Status Invest para a gente fazer uma comparação aqui rápida. Um dos maiores fundos imobiliários, um dos mais conhecidos, o HGLG, eu vou pegar ele aqui para a gente poder fazer essa comparação com uma das empresas que o Luiz Barsi investe. Então aqui dentro do Status Invest, quando a gente desce um pouco, a gente tem aqui embaixo, olha só, liquidez média diária. Isso aqui é a quantidade que é negociado todos os dias. Todos os dias são negociados cerca de 6 milhões de reais no HGLG. O que é uma baita liquidez, e convenhamos que para você e para mim, que somos meros mortais, que não temos o patrimônio do Luiz Barsi de bilhões de reais, essa liquidez aqui atende às 10 cotas que nós vamos vender ali ao longo do dia, as 20 cotas que nós vamos comprar do fundo imobiliário. Então, assim, não é uma liquidez baixa, mas quando a gente compara com as ações, de fato, é uma liquidez muito baixa. Eu vou pegar aqui, só como exemplo, uma das ações que ele investe. Eu vou pegar aqui a BBSE, que é a BB Seguridade. Olha só a quantidade de reais que é negociado dessa ação aqui todos os dias. Vou descer aqui um pouco, olha só. Média diária de liquidez, 240 milhões de reais. Então a gente está comparando um fundo imobiliário com 5, 6 milhões de movimentação diária com uma ação que tem mais de 240 milhões de reais de movimentação diária. E aí quando a gente pensa num patrimônio de bilhões, o Luiz Barsi ele poderia ali simplesmente comprar 500 milhões de reais em ações ou em fundos imobiliários, e quando ele vai tentar comprar ou vender esse montante muito grande nos fundos imobiliários, ele tem dificuldade. Mas para nós, meros mortais, novamente, não temos essa dificuldade. Isso, é claro, falando dos fundos imobiliários que têm uma liquidez boa. Porque, é claro, tem aqueles fundos que até a gente iria encontrar problema para poder comprar ou vender alguma cota. Indo para o segundo ponto aqui que o Luiz Barsi levanta, é que a renda dos fundos imobiliários, ela vem dos aluguéis ou então da venda dos imóveis. E esse setor imobiliário é um setor que sofre muito em momentos de crise, sofre muito em momentos em que as taxas de juros estão muito elevadas, como está acontecendo agora. Caso você vá financiar um imóvel, caso você vá alocar um imóvel, você vai ver que os preços estão muito maiores hoje do que eles estavam há alguns anos atrás. Isso porque a taxa de juros está muito alta. Então, obviamente, para financiar um imóvel, você vai acabar pagando mais do que você pagava quando a taxa de juros estava baixa. E isso faz com que ele não enxergue com bons olhos esse setor, porque é um setor que ele é muito afetado por esses momentos do mercado financeiro. E outro ponto que ele levanta é que o potencial de retorno de uma ação é muito maior do que o potencial de retorno de um fundo imobiliário. E isso está completamente certo. No longo prazo, a ação tem um potencial de valorização muito maior, porque a empresa ela não tem a necessidade de distribuir os dividendos. Ela pode reter ali o capital, reter o lucro dela para poder fazer novos investimentos, para poder ampliar sua empresa, comprar novos equipamentos, enfim. Os fundos imobiliários eles precisam distribuir necessariamente 95% do seu lucro líquido. E isso faz com que sobre pouco caixa para poder fazer movimentações muito grandes e conseguir alavancar muito ali o valor da cota do fundo imobiliário. Então as ações, elas de fato têm o potencial de crescimento muito maior do que os fundos imobiliários quando a gente olha para o longo prazo.
E aí esse é um dos motivos dele não investir nos fundos imobiliários, porque ele fez a fortuna dele investindo em ações desde o começo. Há muitos anos ele começou a investir em ações, então não faz sentido ele mexer num time que está ganhando. Não faz sentido ele vender as ações que ele possui, que ele comprou por centavos lá atrás, ele vender agora para poder comprar um fundo imobiliário. Então, no caso dele, faz total sentido esse tipo de análise. Mas para a gente que está pensando ali nos dividendos mensais, para a gente que não quer algo tão volátil quanto as ações, é óbvio que fundos imobiliários, eles são de renda variável, eles variam, obviamente, e vai ter queda em um momento ou outro. Mas ainda assim a gente enxerga que a volatilidade dos fundos imobiliários tende a ser menor do que a volatilidade das ações. Então, para a gente, meros mortais, mesmo com esses 3 pontos levantados até agora, ainda faz sentido a gente investir em fundo imobiliário. E vamos ver aqui qual é o próximo ponto que ele levanta para não investir em fundo imobiliário. Esse ponto aqui é um ponto que vale para ele que tem muito dinheiro também. Ele diz que quando ele investe em ações, ele consegue ir até a empresa e conhecer quem é o diretor da empresa, ele conhece o CEO da empresa, ele conhece ali os gestores daquela empresa. Mas isso é para ele. Se você for bater lá na porta da Klabin, na porta do Banco do Brasil, e você falar que você investe lá e você quer conhecer quem é o diretor para saber onde você está colocando os seus milhões de reais, não vai dar certo. Você tem lá 5 ações, 10 ações, 100 ações do Banco do Brasil, da Klabin, da Taesa, enfim, de qualquer ação, e você não vai conseguir ter acesso aos diretores, assim como ele tem acesso aos controladores da empresa. E ele diz que por ter esse acesso nas ações com as empresas e não conseguir isso com os fundos imobiliários, até porque a gente pega fundo imobiliário que tem diversos imóveis em diversos estados do país. Fica inviável você visitar todos os imóveis para ver a condição daquele imóvel. Enfim, ele não gosta disso nos fundos imobiliários e como ele tem esse acesso fácil aos gestores, aos diretores das empresas, então faz sentido que ele continue investindo somente nas empresas porque ele conhece muito mais a fundo a empresa. E antes da gente falar aqui do último ponto que ele levanta para não investir em fundos imobiliários, você já se inscreveu no canal? Se você chegou até esse momento, provavelmente você está gostando do vídeo, tá interessante, tá fazendo sentido para você, então se inscreve no canal e ativa o sininho para o YouTube te recomendar quando sair vídeos novos. E aqui o último ponto que o Luiz Barsi levanta é que investimento em fundo imobiliário tem retorno de renda fixa com um risco de renda variável. E esse ponto aqui eu não concordo muito porque o retorno que a gente consegue com bons fundos imobiliários pagando bons dividendos é um retorno superior ao retorno que você tem na renda fixa. Se a gente pegar aí um fundo imobiliário que tem pagado 7%, 8% de dividendos, isso isento de imposto de renda, fora a valorização, né, da cota desse fundo, a gente consegue sim superar e muito a renda fixa. Então faz ou não faz sentido investir em fundo imobiliário? Será que o Barsi está certo, o Barsi está errado? E o que eu tenho para falar sobre isso é que se eu fosse o Barsi e tivesse começado a investir em ações há muitos anos atrás, tivesse feito uma fortuna investindo em ações, eu ia continuar investindo somente em ações. Mas isso não é para todo mundo. A gente que está começando agora, a gente que tem pouco dinheiro e a gente quer receber ali dividendos mensais, faz total sentido a gente investir nos fundos imobiliários. São bons investimentos, tem bons fundos, fundos que são extremamente seguros e podem compor ali uma carteira diversificada. Então eu sempre prezo pela diversificação, tem que ter investimentos tanto na renda fixa quanto na renda variável, e aí dentro da renda variável, ações, fundos imobiliários e pode colocar até um pouco de criptomoedas também. Inclusive eu vou começar uma série aqui no canal onde eu vou investir rumo aos 10 mil reais com pequenos aportes. E aí eu vou montar uma carteira diversificada. Vai ter fundo imobiliário, vai ter ação e também vai ter a parte de renda fixa. Então se você quer acompanhar essa série e você gostou desse vídeo aqui, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. E se esse vídeo aqui fez sentido para você, esse que eu vou deixar como recomendação também vai fazer e eu te vejo por lá.